Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Na aula de hoje nós vamos estudar eletroquímica parte 2, eletrólise. Só recapitulando que nós já vimos na parte 1 a reação de óxido-redução que produz espontaneamente uma corrente elétrica. Esse processo espontâneo é chamado de pilha. E aí nós estudamos a pilha de Daniell e todos os casos recorrentes ao funcionamento de uma pilha. Agora nós vamos na parte 2 verificar que a corrente elétrica produzirá a reação de óxido-redução. E se nós não tivermos a corrente elétrica, a reação de óxido-redução não ocorrerá. Por isso, o processo da eletrólise é não espontâneo. Depende da corrente. Se não tiver corrente, não tem reação de óxido-redução. Muito bem, agora nós vamos estudar a eletrólise e o fundamento da eletrólise é o seguinte. Vamos supor que nós tenhamos aqui do lado esquerdo, uma substância química que constitui um composto iônico, ok? Esse composto ele é constituído de cátions e ânions. Então aqui nós temos um composto iônico constituído de cátions e ânions, como por exemplo o nosso conhecido cloreto de sódio, constituinte do sal de cozinha, o NaCl, sendo que o cloreto de sódio é constituído do íon cátion, o sódio, e o íon cloreto, que é o ânion. Muito bem, primeira coisa que nós deveremos fazer antes de submeter o composto iônico à eletrólise é a separação dos íons. E como nós deveremos separar os íons? Existem duas alternativas para separar os íons. A primeira opção é submeter o composto iônico a um aquecimento. Esse aquecimento fornecido ao sistema vai quebrar as interações entre os cátions e ânions. E esse aquecimento ocorre até a fusão do composto iônico. O composto iônico vai ser aquecido até ficar fundido, ok? Até a sua fusão. E uma segunda alternativa de separar os íons além da fusão é colocar o composto em solução aquosa ou em presença de água. O composto iônico vai se dissolver e ao se dissolver os íons se dissociam. E quando esses íons ficarem dissociados, separados, essa é a disposição dos íons. Eles ficam livres, seja em presença de água ou quando aquecido até a fusão, ok? Depois que os íons se separam, agora esses íons serão submetidos ao processo que nós chamamos de eletrólise. Ou seja, nós vamos passar por esse meio na qual os íons estão livres, uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica caracterizará a chamada de eletrólise. Agora, eu quero chamar a sua atenção que essa eletrólise ela pode ocorrer onde o composto iônico ele pode ser aquecido até a fusão ou pode ocorrer a sua dissociação iônica em presença de água. Portanto, essa eletrólise ela pode ser na presença de água ou sem água. Se a eletrólise ocorrer na ausência de água, nós teremos a chamada de eletrólise ígnea, sem água, que é esse primeiro caso, onde o composto iônico é aquecido até a sua fusão. Ou ainda,
A separação dos íons ocorre em presença de água e nós temos a eletrólise em solução aquosa. Existem então essas duas possibilidades da ocorrência da eletrólise. Eletrólise sem água, que é a eletrólise ígnea, ou eletrólise com água, que é a eletrólise em solução aquosa. Nos dois casos, os íons estão livres, e aqui nós vamos agora, neste momento, introduzir neste sistema, nós vamos colocar aqui os chamados eletrodos. O que são eletrodos, né? Eletrodos são esses dispositivos que possuem carga negativa e positiva, tá? Então vamos colocar o nome aqui dos itens que compõem o sistema da eletrólise. Primeiramente, como eu estava falando, aqui nós temos então os chamados de eletrodos. Eletrodos são dispositivos que podem ser inertes ou ativos. Bom, a diferença entre esses eletrodos chamados de inertes ou ativos é o fato deles participarem ou não participarem da eletrólise. Nós vamos neste momento hoje aprender somente a eletrólise na presença dos eletrodos inertes. Numa outra oportunidade, numa próxima aula, aí nós vamos estudar os eletrodos ativos que participarão da eletrólise. Dos eletrodos que são considerados inertes, nós temos de dois tipos. Primeiramente, nós temos os eletrodos de platina ou de grafita. Tá? Existem esses dois tipos de eletrodos utilizados apenas como suporte para o deslocamento dos íons, que nós já vamos falar. Eletrodos de grafita ou de platina. Muito bem. Além disso, nós temos também aqui, além dos eletrodos de grafita e de platina, aqui nós temos um gerador que, nesse caso, fornecerá a polaridade do meio. Esse gerador que fornecerá a polaridade do meio faz com que nós tenhamos aqui um eletrodo com carga positiva, com falta de elétrons, e um eletrodo com carga negativa, com excesso de elétrons. Esse gerador que fornecerá a polaridade dos eletrodos pode ser uma pilha ou pode ser, por exemplo, uma bateria. Só lembrando que uma bateria é uma série de pilhas ligadas em sequência, né? Por exemplo. E aqui nós temos um aparelho que vai medir a corrente elétrica, que nós conhecemos e chamamos ele de amperímetro. Ok? O amperímetro é um equipamento, um dispositivo que vai medir a corrente elétrica. É um conceito, fisicamente falando, sobre esse dispositivo que mede a corrente elétrica, que é o amperímetro. Eu só gostaria de mencionar que a corrente elétrica ela é definida como sendo calculada através do seguinte dado. Essa corrente elétrica que nós estamos mencionando nesse caso, ela é obtida através do quociente da carga elétrica dividido pelo tempo. Essa razão
essa divisão, vamos dizer assim, da carga elétrica dividido pelo tempo, isso vai dar exatamente o que nós chamamos de corrente elétrica. As unidades que são usualmente utilizadas nesse caso são as seguintes: a carga elétrica é calculada, por sua vez, pelo produto, que é o número de elétrons pela carga do elétron. Isso dividido pelo tempo, que por sua vez é expresso em segundos. Então as unidades aqui são as seguintes. Voltando aqui, só abaixando um pouquinho aqui esse sistema para mostrar para vocês que a carga elétrica ela é expressa em Coulomb. Carga elétrica expresso em Coulomb. O tempo ele é expresso em segundos. E essa razão da carga elétrica, que é calculado através do número de mols de elétrons pela carga do elétron, que é constante, mas esse número de elétrons e também esse tempo, eles podem ser ambos variáveis, tá? E aí esse quociente da carga elétrica em Coulomb pelo tempo em segundos vai dar a unidade da corrente elétrica. E essa corrente elétrica ela é expressa em ampere. Okay? O que é nesses termos? A corrente é variável, o número de mols de elétrons também é variável, o tempo também varia, mas esse número de mols de elétrons aqui ele é constante. Eu só gostaria de mostrar para vocês aqui, vou levantar um pouquinho essa cena, esse cenário, para dizer para vocês que a carga elétrica do elétron, ela é sempre constante nesse caso, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 em Coulomb. Tá? Essa é a carga elétrica de um elétron, que por sua vez ela é constante, mas o número de mols, o tempo e também a corrente, esses termos são variáveis, e isso que modifica na eletrólise. Nós poderemos colocar uma corrente e um tempo e achar a carga, nós poderemos ter a carga, o tempo, achar a corrente, enfim. Isso vai ser melhor esclarecido numa segunda parte da eletrólise, que é chamada de eletrólise quantitativa ou estequiometria da eletrólise. Pois bem, além disso, também existe agora neste momento as convenções, tá? Primeiramente, quando nós colocarmos estes íons, tá? E imediatamente os eletrodos com esta polaridade proveniente deste gerador, o primeiro evento que vai acontecer é a presença dos ânions, tá? Vamos colocar aqui os ânions com carga negativa, que vão aderir ao redor do polo positivo. Aqui são os ânions cloreto desse composto iônico que vão ser atraídos pelo polo positivo. Imediatamente, esses ânions ao redor do polo positivo, eles vão sofrer uma oxidação, eles vão perder elétrons. E os elétrons provenientes da oxidação dos ânions no polo positivo, eles vão aqui pelo circuito externo em direção ao polo negativo. Eles passam aqui pelo gerador, eles passam aqui pelo amperímetro, que vai medir o fluxo desses elétrons através do número de mols. E finalmente esses elétrons eles acabam se fixando aqui, ó, na superfície do polo negativo. Em consequência, como este eletrodo está com carga negativa devido aos elétrons
que são provenientes da oxidação aqui do polo positivo. Agora, neste momento, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que os cátions que estão com carga positiva, eles serão atraídos por esses elétrons que estão neste eletrodo, e como esses íons com carga positiva estão com falta de elétrons, eles são atraídos neste eletrodo e sofrerão uma redução, certo? Dois eventos, portanto, ocorrem durante a chamada migração dos íons aos eletrodos. Então vamos lá então. Primeiro evento, o polo positivo atrai os chamados de ânions. Então vamos escrever aqui, ó. Primeiramente, o polo positivo atrai os ânions. Os ânions são os eletrodos com carga, os ânions são os íons com carga negativa, e por esse motivo, pelo fato do ânodo do polo positivo atrair os ânions, por isso ele é chamado de ânodo, ou anodo, como vocês queiram chamar. E os ânions no polo positivo sofrerão uma reação chamada de oxidação. Perfeito? Os ânions sofrem oxidação no polo positivo. E aqui do lado esquerdo nós temos o polo negativo. E o polo negativo, ele vai atrair os íons cátions. Os íons cátions serão atraídos pelo polo negativo, por isso o polo negativo é chamado também de cátodo, ou também pode ser chamado de cátodo. E os cátions serão atraídos no polo negativo e sofrerão uma redução. Mas PC, você não falou que na pilha o ânodo era o polo negativo e o cátodo positivo, agora inverteu a polaridade na eletrólise? Sim, exatamente. Na eletrólise inverteu a polaridade, porque o processo da eletrólise ele é não espontâneo, ao passo que na pilha o processo era espontâneo. Então houve uma alteração na polaridade na eletrólise, exatamente. Enquanto na pilha o ânodo era polo negativo, na eletrólise o ânodo é o polo positivo. Por que ocorre essa alteração da polaridade, professor? Porque inverte a polaridade? Porque a pilha era um processo espontâneo, enquanto a eletrólise é um processo não espontâneo. Isso é o suficiente para fazer com que a reação que ocorra tenha a polaridade invertida em relação à pilha, que era um processo espontâneo. Ok? Então vamos lá recapitular. Aqui são introduzidos os chamados de eletrodos. Eletrodos são esses dispositivos que possuem carga negativa e carga positiva. Essa carga é proveniente do gerador. Esses eletrodos podem ser inertes, apenas com a finalidade de fixar os elétrons. Normalmente os mais utilizados são eletrodos de grafita e de platina, e também existem os eletrodos que participam da eletrólise, que nós chamamos de ativos, que nós vamos ver numa próxima ocasião. Além disso, como eu disse, os eletrodos possuem uma polaridade. Essa polaridade ela é proveniente desse gerador, que pode ser uma pilha
ou pode ser uma bateria, tá? A diferença é que a bateria é uma única pilha, e quando eu tenho uma sequência de pilhas, no caso especificamente várias pilhas em série, isso caracteriza a bateria, ok? E se a voltagem, a diferença de potencial, ela é constante, ela não vai modificar por conta da bateria, o que mudará nesse dispositivo vai ser a corrente elétrica. E essa corrente elétrica é proveniente da carga elétrica e do tempo, ok? Muito bom. Agora nós vamos, nesse momento, após essa apresentação desse sistema, eu vou mostrar para vocês quais são os principais cátions e ânions que vão reagir em cada eletrodo, tá bom? Primeiramente, repetindo, o polo negativo vai atrair os cátions, por isso ele chama-se cátodo ou cátodo. Os cátions que vão aderir no polo negativo, que é chamado de cátodo, sofrerão uma reação de redução. Então me apresente quais são os principais cátions que vão aderir ao redor do polo negativo. Então vamos lá, resposta. Primeiro são os metais. Os metais. Esses metais da tabela periódica, que constituem inclusive a maioria dos elementos, serão representados genericamente pela letra X, ou melhor, pela letra M com carga X. M de metal e a carga X, porque existem metais com carga mais 1, mais 2, mais 3, existem metais até com carga mais 4, e como essa carga ela é variável, então por isso estou chamando-a genericamente de X. Mas independente da carga, qualquer metal que grudar no polo negativo vai, ao ser atraído pelo polo negativo, ele vai receber X elétrons. O número de elétrons que ele vai receber é decorrente da carga. Se ele tem carga mais 1, ele vai receber 1 elétron. Se ele tem carga mais 2, ele recebe 2 elétrons, e assim sucessivamente. E esse metal, quando ele receber elétron e ficar estável, ele vai ficar na sua forma, que é neutra e sólido. Os metais são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é líquido. Tirando o mercúrio, que é líquido, todos os demais metais são sólidos. Além dos metais, outro cátion que pode ser atraído no polo negativo é o cátion representado pelo íon H+, proveniente dos ácidos. O íon H+ proveniente dos ácidos, cada hidrogênio recebe 1 elétron. 2 hidrogênios, portanto, receberão 2 elétrons. E depois que eles forem atraídos no polo negativo e receberem 2 elétrons, eles ficam na sua forma estável, que é H2 gasoso. Essa é a forma estável do hidrogênio depois que ele recebe 2 elétrons. E também uma outra possibilidade, além dos metais ou além do hidrogênio proveniente dos ácidos, há outra opção: ocorrer a redução da água. Mas por questões didáticas, a água que todos conhecem com a sua fórmula molecular H2O, eu vou representar a água de forma genérica iônica na forma de íons H+ e OH-. Assim, vocês conseguem visualizar que o íon H+ da água, certo? Esse íon H+ da água, ele vai receber 2 elétrons e posteriormente vai ficar na sua forma estável. Quando o hidrogênio receber 2 elétrons, a sua forma estável é essa, H2 gasoso.
mas ao redor do eletrodo restam 2 íons hidróxido, OH- livre. Inclusive, esses íons hidróxido ao redor do eletrodo conferem o seu caráter qualquer básico, que caracteriza o meio alcalino básico ao redor do polo negativo quando ocorre a redução da água. Muito bem, excelente. Agora eu vou mostrar para vocês os principais ânions que vão aderir ao redor do polo positivo, tá? E sofrer oxidação. Lembrando que o polo positivo atrai os ânions, por isto ele é chamado de ânodo ou anodo. E os ânions estão com excesso de elétrons. Quando eles aderirem ao redor do polo positivo, eles vão sofrer uma oxidação. Quais são os principais ânions que vão aderir ao redor do polo positivo e oxidar? Então vamos lá. Primeiramente, os ânions podem ser representados assim, pelos halogênios. Os halogênios são os elementos que pertencem à família 7A, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. E esses elementos serão representados genericamente pela letra X. Essa letra X representa um ânion, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Quando esses ânions com carga negativa aderirem ao redor do polo positivo, eles adquirem a estabilidade. A estabilidade dos ânions aqui é X2 mais 2 elétrons. Agora, se vocês me perguntarem qual é o estado físico dos halogênios depois que eles ficam estáveis, agora eu te respondo, isso vai depender do halogênio, tá? Por exemplo, se o halogênio, vou escrever aqui, ó, onde, se o halogênio for, digamos, flúor ou cloro, por exemplo, flúor e cloro na temperatura de 25 graus Celsius, eles são gasosos, tá? Dependendo do halogênio, na temperatura ambiente nós temos o seu estado físico. Se for o flúor ou se for o cloro, eles são gasosos na temperatura ambiente. Flúor e cloro são gases. Se nós tivermos o bromo a temperatura ambiente, ele é líquido. E se nós tivermos o iodo, o iodo na temperatura ambiente, o iodo é sólido. Vou escrever aqui, tá? Vou afastar um pouquinho aqui para o meu lado esquerdo. E agora eu vou colocar aqui para vocês que, dependendo do halogênio, eu tenho um estado físico diferente. Iodo é sólido, o bromo é líquido e o flúor e o cloro são gasosos. Poderemos ter o ânion proveniente das bases. Qual é o ânion caracterizado pela base de arrênios? A resposta está aqui, ó. É o ânion hidróxido. Esse ânion OH- proveniente das bases, quando esse ânion for atraído pelo polo positivo, ele vai se transformar em água líquida mais meio mol de oxigênio gasoso, isso é padrão, tá? Mais 2 elétrons. Cada íon hidróxido doa 1 elétron, 2 íons hidróxido doam 2 elétrons. Essa reação é padrão. Por favor,
Peço que todos vocês memorizem essa reação de oxidação do íon hidróxido de uma base. Quando elas aderirem ao redor do polo positivo, transformam-se em água líquida, oxigênio gasoso mais 2 elétrons. Muito bem, dependendo da situação, a água pode sofrer uma redução, estão vendo aqui? Ou dependendo da situação, a água pode sofrer uma oxidação também. Mais uma vez, eu vou escrever aqui a água na sua forma iônica, para vocês visualizarem que o íon hidróxido da água sofrerá uma oxidação novamente, como eu acabei de mencionar aqui no item anterior. O produto da oxidação do íon hidróxido da água no polo positivo produzirá água líquida, meio mol de oxigênio gasoso. É a mesma coisa que o caso anterior? A mesma coisa não, porque além de água e oxigênio, tem 2 íons H+ aqui ao redor do eletrodo que confere o seu caráter ácido. E além do mais, eu tenho mais 2 elétrons. Bom, mas essa equação aqui eu posso simplificá-la, porque eu tenho 1 mol de água aqui do lado direito e tenho 2 mols de água aqui do lado esquerdo. Então eu vou subtrair, como fazíamos no método do balanceamento do íon elétron da última aula. Então eu vou tirar esta molécula de água e vou subtrair de 2 mols que eu tenho aqui do lado esquerdo. 2 menos 1 acaba restando aqui 1 mol de água líquida do lado esquerdo. Resumindo, a oxidação da água no polo positivo produzirá meio mol de oxigênio gasoso mais 2 íons H+, que conferem o caráter ácido ao redor do eletrodo, mais 2 elétrons. Eu digo para vocês que em todos os exercícios que vocês irão resolver, todos os exercícios que vocês vão fazer de eletrólise, você vai encontrar aqui essa resposta, ou um cátion ou um desses ânions fornecidos nesse resumo. O sucesso do estudo da eletrólise está no fato de que vocês saibam estas semi-reações, certo? Aqui eu tenho as semi-reações dos eletrodos, do eletrodo de um polo negativo, que são com os cátions, que são esses aqui, os principais, dos metais, do hidrogênio, dos ácidos e da água. E aqui nós temos as semi-reações com os ânions que vão aderir ao redor do polo positivo. Meus amigos, estudem isso. Esse é o fundamento, esse é o sucesso do estudo da eletrólise, que vocês saibam essas reações, ok? Bom, feito esta observação, vamos ao que interessa. Nós temos agora o estudo da eletrólise ígnea e depois a eletrólise em solução aquosa. Primeiramente, nós vamos estudar a eletrólise ígnea, onde a eletrólise ígnea ocorre sem água. Exatamente. Ígnea, ignição, aquecimento, fogo. Significa que nessa eletrólise ela ocorre sem água. Bom, se eu não tenho água para eu separar os íons, como então os íons do cloreto de sódio, que é o Na+,
e o íon Cl- serão separados se eu não tenho água. Como eu deverei separar os íons? Porque o pré-requisito para fazermos eletrólise, inicialmente, nós deveremos separar os íons. Se eu não tenho água, como eu farei para separar os íons? Muito bem. Sem água, o que nós vamos fazer é um aquecimento. Nós vamos aquecer o sólido até o sólido fundir. Ou seja, o processo chamado de fusão consiste no aquecimento do sólido até ele ficar líquido puro, quer dizer, sem água. No caso do cloreto de sódio, a temperatura na qual ele deverá ser aquecido até a fusão, para vocês terem uma ideia, é 800 graus Celsius. E quando ele for aquecido, aí os íons se separam. E aí nós teremos, após o aquecimento, os íons separados. O Na+, líquido puro, e o Cl- também líquido puro. Notem, não é aquoso, tá? Não é aquoso, é líquido puro. Muito bem. Agora que os íons estão separados, vamos começar a fazer as semi-reações. Primeiramente, o polo negativo atrai os cátions e por isso ele é chamado de cátodo. Qual é o cátion que será atraído no polo negativo? Só tem um cátion aqui, que é o íon Na+. Então, neste caso, o íon sódio, ele é um metal, né? Ele é um metal. Ele vai ser atraído no polo negativo e vai receber o número de elétrons da sua carga. A carga é +1, então ele vai receber um elétron. E depois ele vai ficar na sua forma estável. Qual é a forma estável dos metais que eu acabei de falar aqui nesse resumo anterior? Tá, vamos voltar aqui, vamos rever. Os metais, quando eles recebem elétrons, eles ficam na forma estável. Aqui está. E ficam sólidos à temperatura ambiente. Os metais são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é líquido. Muito bem, agora vamos para a semi-reação do polo positivo. O polo positivo atrai os ânions, por isto chama-se ânodo. Só tem um ânion aqui. Só existe um ânion aqui neste meio fundido. O ânion que apresenta-se é o cloreto. Então vamos colocar aqui o íon cloreto, Cl- líquido. Ele é um halogênio. Vamos voltar no meu resumo aqui novamente. O que eu falei a respeito dos halogênios? Aqui está. Os halogênios são representados genericamente nesse resumo pela letra X. Quando eles aderem no polo positivo, eles ficam na forma estável, X2, ali no caso é o Cl2, e o estado físico dos halogênios é gasoso, mais 2 elétrons. Tá, então vamos voltar aqui mais uma vez. Então, os íons cloreto, eles aderem ao redor do polo positivo e vão adquirir a estabilidade na forma de Cl2 gasoso mais 2 elétrons. Bom, agora nós temos um detalhe aqui, vamos balancear essa reação. Se eu tenho 2 átomos de cloro nos reagentes, então eu tenho que ter 2 átomos de cloro nos produtos e nos reagentes e 2 elétrons.
Agora que eu montei as duas reações, a semi-reação da oxidação e da redução, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou passar um traço aqui embaixo dessas duas semi-reações, e agora eu vou montar a reação global. Mas para eu montar a reação global, é necessário que o número de elétrons envolvidos sejam iguais para eu cortar os elétrons. Mas os elétrons não estão em quantidades iguais. Eu tenho 2 elétrons na oxidação e 1 elétron na redução. E para eu igualar os elétrons, como eu já tenho treinado isso muitas vezes nas aulas anteriores, é somente multiplicar a reação da redução por 2. Aí nós ficaremos com 2 vezes 1. Aqui no caso do sódio, vou multiplicar tudo por 2 aqui, tá? Então vai ficar 2 vezes 1 deu 2, 2 vezes 1 deu 2 e 2 vezes 1 deu 2. Dessa maneira, 2 sódio e 2 cloreto, eu sou obrigado a multiplicar por 2 desde o início. Então existe aqui um macete que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: toda reação, vou repetir, toda reação em que eu tenho os íons com carga mais 1 e menos 1, automaticamente eu devo multiplicá-la toda por 2 desde o início. Assim eu não vou precisar mais fazer o balanceamento, porque a equação já vai sair automaticamente balanceada. Muito bem, agora vamos somar as duas semi-reações e montar a reação global. Cancelo os elétrons envolvidos na oxidação e na redução, e aqui está a reação global, onde eu tenho 2 íons 2 íons Na+ líquido, inicialmente, né? Eles já tinham sido fundidos inicialmente, mais 2 íons cloreto, também provenientes dessa fusão inicial, líquido. Aí depois que esse composto foi submetido à eletrólise, aí eu preciso colocar aqui em cima da seta que está ocorrendo uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica permite com que esses íons migrem para os polos opostos e ocorram as respectivas reações. No polo negativo originou o sódio metálico, e no polo positivo, que é o ânodo, ocorreu a formação do cloro gasoso, Cl2 gasoso, e esse é o resultado da eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Agora, existe também uma outra possibilidade de responder essa questão, além de colocar somente a soma dessas duas semi-reações, que é o mais, digamos assim, é o mais apropriado. Existe uma outra maneira de representar isso, que eu particularmente prefiro a primeira opção. Essa daqui que eu acabei de fazer. A segunda opção seria colocar desde o início, tá, o cloreto de sódio, que estava inicialmente sólido, tá, primeiramente sólido, e primeiro ele teve que ser submetido à fusão. Primeiramente ele foi então fundido. Agora, depois que ele virou líquido puro e se transformou nesses íons, aí os íons eles aderiram ao redor dos eletrodos do polo negativo e do polo positivo. Isso que eu estou falando agora, que é
os íons serem atraídos aos polos de sinais opostos quando foi submetido à eletrólise. Primeiro ele foi fundido e depois foi submetido à eletrólise. E aí eu coloco os resultados finais obtidos, que são esses aqui, ó. No polo negativo, o sódio sofreu redução e transformou-se em sódio metálico, sólido e metálico. E no polo positivo ocorreu a formação do cloro gasoso. Existe essa segunda opção de resposta, tá? Ou a primeira, que eu coloco apenas a eletrólise dos íons fundidos, ou desde o início, que primeiro eu pego o sal, aqueço até virar líquido, depois de líquido eletrólise. Pode ser feito assim ou dessa maneira. Já vamos então agora para inclusive compararmos essa eletrólise que ocorreu sem água, que nós chamamos de eletrólise ígnea, e vamos comparar com a eletrólise em solução aquosa. Eu vou de propósito até fazer a eletrólise em solução aquosa do mesmo composto anterior, que é o cloreto de sódio, a título de nós fazermos uma comparação. Antes de nós fazermos essa eletrólise, eu vou te apresentar inicialmente aqui uma chamada prioridade de descarga dos íons. Eu vou apresentar essa prioridade e no momento que estiver fazendo a eletrólise, você vai verificar o motivo pela qual eu estou fazendo isso, tá? Aguardem um instante, por favor. Opa, perdão, por favor. Desculpe aqui a falha técnica. Vamos lá. Ô, meu. Agora não. Muito bem, agora sim. A prioridade de descarga dos íons é a seguinte, que eu vou usar dentro de instantes. Com relação aos chamados de cátions, nós temos cátions de metais alcalinos da família 1A, alcalinos terrosos que pertencem à família 2A, e aqui também eu vou incluir o alumínio da família 3A, tá? E ele, por isso, tem uma carga mais 3, decorrente da tendência que ele possui de doar 3 elétrons. Esses cátions, o metal alcalino da família 1A, o alcalino terroso da família 2A e o alumínio, eles são considerados os cátions menos reativos em relação a quem? Inicialmente, eles são menos reativos em relação ao hidrogênio proveniente dos ácidos, aquele íon H+, que eu te apresentei há poucos instantes atrás, ou, por exemplo, o íon proveniente dos ácidos ou da água. A água tem o íon H+, também, lembre-se, HOH. E esses íons metais alcalinos, os terrosos e alumínio, são menos reativos que o hidrogênio. Mas o hidrogênio, por sua vez, ou a água, eles são menos reativos em relação aos demais cátions. Os demais cátions, por eliminação, são todos aqueles que não pertencem à família 1A, 2A e nem o alumínio. São aqueles metais de transição que estão no centro da tabela: ferro, zinco, cromo, ouro, etc. A prioridade de descarga dos ânions é a seguinte: os ânions chamados de oxigenados. Quem são os ânions oxigenados? São aqueles ânions que possuem o oxigênio na fórmula, como por exemplo os carbonatos, CO3, 2-, os sulfatos, SO4, 2-, por exemplo, os nitratos.
todos os ânions que possuem o oxigênio em sua fórmula. Todos os ânions com o oxigênio em sua fórmula. E exceção feita a um ânion que não tem oxigênio, mas se comporta nesse parâmetro, é o ânion fluoreto, que tem flúor. Esses ânions são considerados menos reativos em relação aos íons hidróxido, o OH- proveniente das bases, ou a água. A água tem íon hidróxido também? Sim. HOH, lembrem-se, H mais OH menos. Mas a água, por sua vez, ou o hidroxila da base, ela é considerada menos reativa em relação aos ânions não oxigenados, aqueles que não possuem oxigênio na fórmula, exceto o flúor, né, que é uma exceção. Esses ânions, exceto o flúor, são os ânions cloreto, brometo, iodeto e sulfeto. Então deixa eu apagar isso daqui que tá feio e vou fazer mais caprichado, tá bom? Então vamos lá. Os ânions que não têm o oxigênio são os mais reativos. Então, repetindo: cloreto, brometo, iodeto. Esses são os principais. Eu vou até acrescentar o sulfeto aqui. Ele aparece muito raramente, mas é bom citá-lo. Agora eu vou mostrar para vocês como usar, novamente, né? Como eu vou usar isso? Observem. Essa prioridade de descarga dos íons eu vou usar aqui, ó, no exercício que fala assim: equacione a eletrólise do cloreto de sódio aquoso. Tá, então vamos lá? Primeiramente, o NaCl aquoso, ele é o sal cloreto de sódio em presença de água, e que agora eu não vou precisar aquecer ele até a fusão. Não preciso aquecê-lo até a fusão, porque em presença de água, os íons estão dissociados na forma de H+, só que agora é aquoso, e o íon cloreto, Cl-, também aquoso. Mas quem é que separou esses íons dessa maneira? Foi a água. Então nós deveremos levar em consideração os íons da água também. E quais são os íons provenientes da água? São os íons H+, tudo aquoso, tá? Em presença de água, e o íon OH-. Mas como nós já tínhamos dito na eletrólise ígnea, qual é o macete que eu instruí para vocês? O macete é o seguinte, ó: todas as vezes que as cargas dos íons forem monovalentes, com carga +1 e -1, o macete é: eu multiplico tudo por 2 desde o início, e assim eu não vou precisar fazer o balanceamento. A equação já vai sair automaticamente balanceada. Agora nós temos aqui, então, novamente, vamos lá. Primeiro, o polo negativo atrai os cátions, por isto chama-se cátodo. O polo positivo atrai os ânions, por isto chama-se ânodo. O polo negativo atrai os cátions e chama-se cátodo. O polo negativo atrai os ânions, por isto chama-se ânodo. E depois que nós fizermos as duas semi-reações,
Aí eu vou somar as duas semi-reações e montar a reação global. Vamos ver agora como vai ocorrer esta reação de eletrólise em solução aquosa. Acompanhe. Muito bem. Aqui nós temos no polo negativo, o cátodo vai atrair o cátion, mas eu tenho dois cátions. O cátion sódio proveniente do sal e o cátion H+ proveniente da água. Eu tenho dois cátions, mas só existe vaga para um cátion. Qual é o cátion que vai ganhar a disputa e que por sua vez será atraído no polo negativo? O cátion mais reativo. Quem está disputando a vaga é o sódio, que pertence à família 1A, aqui está, e o cátion H+ proveniente da água. Quem ganha a disputa aí vai ser atraído ao polo negativo. Resposta: o sódio é menor em relação ao hidrogênio da água. Então, quem vai ganhar a disputa será o hidrogênio proveniente da água. Aí eu venho e vou circular ele aqui, ó. Circula o íon H+, que ganhou a disputa nessa prioridade de descarga e que, por sua vez, vai ser atraído no polo negativo. Agora você faz a reação do hidrogênio da água. E o hidrogênio da água é esse que eu apresentei para vocês no início da aula. Vou voltar aqui para recapitular a reação de redução da água. Reação de redução da água. Cadê a reação da redução da água? Aqui está. O hidrogênio da água é o H+, recebe 2 elétrons, se transforma em H2 e transforma-se no íon OH- livre. Tá, então vamos fazer isso aqui, ó. Tá, vamos fazer essa reação aqui. O hidrogênio da água, né? Então eu vou escrever a água na forma iônica para que vocês visualizem que o íon H+ da água receberá 2 elétrons assim que grudar no polo negativo. E assim que ele receber 2 elétrons, ele vai se transformar em H2 gasoso e restam ao redor do eletrodo 2 íons hidróxidos. Se colocarmos algumas gotas do indicador ácido-base chamado de fenolftaleína ao redor desse eletrodo, ele vai ficar com uma coloração vermelha, por decorrência da formação dos íons hidróxido ao redor do eletrodo, que confere na presença da fenolftaleína cor rosa, vermelho. Assim como houve uma disputa entre os cátions para ver quem vai aderir no polo negativo, vai também, da mesma maneira, existir uma disputa entre os ânions para ver quem vai aderir no polo positivo. Então vamos voltar aqui. Estão disputando uma vaga para ver quem vai para o polo positivo. O íon hidróxido da água, que está aqui, e o íon cloreto não oxigenado, que está aqui. Então aqui, e nessa ordem está escrito que o hidroxila da água, a água é menor, ela é menos reativa em relação ao cloreto. Então quem ganha a disputa é o íon cloreto. O íon que ganhar a disputa, você destaca ele aqui, tá? Para não confundir com o outro íon, que é o íon hidróxido, que perdeu a disputa, tá? E aí você faz a reação com ele aqui, ó. 2 íons cloreto aquoso. Quando eles sofreram a oxidação no ânodo, ficaram na sua forma estável, que é o Cl2 gasoso mais 2 elétrons. Ok, muito bem.
Agora que nós acabamos de fazer essas duas semi-reações, a semi-reação catódica e anódica do polo negativo e do polo positivo, agora eu vou passar um traço aqui e eu vou somar as duas semi-reações e montar a reação global. Acompanhem, por favor. Passando um traço aqui, agora eu vou cancelar os elétrons envolvidos, que são 2 elétrons da redução e 2 elétrons da oxidação. E aqui já está o resultado final da eletrólise. Então o resultado aqui deu 2H2O líquido mais 2 íons cloreto e em solução aquosa. Esses íons sofreram a descarga elétrica e nessa descarga elétrica, ou seja, eles foram submetidos na eletrólise. Eu vou escrever aqui em cima dessa seta a eletrólise, ó. Isso é obrigatório, tá? Se eu não escrever eletrólise, subentende-se que esses íons reagem espontaneamente, certo? Não, errado. Os íons não reagem espontaneamente, porque a eletrólise é um processo não espontâneo. Essa reação só ocorre por conta da descarga elétrica. Se não tiver descarga elétrica, a reação não ocorre. E aí os produtos formados são: ocorre a formação de hidrogênio gasoso no cátodo, ocorre formação de cloro gasoso no ânodo, e a solução possui íons OH- livre que conferem o caráter da solução. A solução resultante ela possui caráter ácido, básico ou neutro. Devido à presença dos íons OH- livre, a solução resultante possui caráter básico. Logo, a solução resultante possui um pH maior do que 7. Além disso, ele pode falar assim para você também: tá, tudo bem, entendi. A eletrólise formou hidrogênio gasoso no cátodo, cloro gasoso no ânodo, o meio resultante é básico. Agora, se ele perguntar assim: a solução resultante, ela formou alguma substância química? Como é que eu vou responder essa questão, professor? A solução resultante produziu o quê? A solução resultante produziu aquelas substâncias que não reagiram, que não foram atraídas para os eletrodos. Produziu. Vamos corrigir isso aqui. Deixa eu caprichar mais. A solução resultante originou aqueles íons que não reagiram. Então, por exemplo, isso que eu pedi para vocês aqui é destacarem, fazer esse destaque aqui em relação aos íons que foram atraídos aos eletrodos. Os íons que ganharam a disputa são o H+, que foi para o polo negativo e virou H2, o Cl-, que foi para o polo positivo e se transformou no íon que se formou o cloro gasoso. Agora, a resposta é: os íons que restaram são o Na- e o íon OH-. Esses são os íons que restaram nessa solução, mas você coloca eles juntos e responde: a solução resultante produziu
soda cáustica. Soda cáustica é o famoso hidróxido de sódio, que uma das principais funções é a produção de sabão, utilizado para fabricar sabão, certo? Esse processo de eletrólise é bem trabalhoso e de modo que exige de todos vocês uma dedicação especial. Façam vários exercícios, porque esse é um tema de altíssima relevância no seu vestibular. As chances de vocês encontrarem esse tópico no seu vestibular é grande, em torno de 80% de chances de encontrar. Entre a eletrólise em solução aquosa e a eletrólise em relação a eletrólise ígnea sem água, o que eles pedem mais é essa eletrólise aquosa, e o aluno tem que saber esta prioridade de descarga dos íons. Além da prioridade de descarga dos íons, se vocês souberem estas semi-reações de redução e de oxidação, aí você resolve qualquer exercício de eletrólise. Sempre lembrando aqui das convenções, né? Que as convenções do polo negativo e positivo cátodo íon da eletrólise é exatamente o oposto da pilha, porque a pilha é um processo espontâneo e a eletrólise é um processo não espontâneo. Agora eu vou disponibilizar a lista de exercícios para vocês praticarem. Qualquer dúvida me procurem. Muito obrigado a todos pela atenção.